Olá, meus amados, que a graça do Senhor esteja contigo e com a tua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial, conhecendo mais e mais a palavra de Deus, os propósitos do nosso maravilhoso Pai Celestial. Hoje o nosso tema é reconhecendo os falsos profetas. A Bíblia Sagrada nos dá instruções, advertências a você e a mim, para nós não sermos iludidos com falsas mensagens, com falsas filosofias, com falsas instruções, com os falsos profetas. Amados, sempre existiu falsos profetas e hoje existe também. Assim como Deus teve os seus mensageiros no passado e tem no presente, assim como Deus tem os seus profetas, Deus teve os seus profetas no passado, Satanás também teve os seus profetas, os seus mensageiros, para enganar as pessoas, para desencaminhar as pessoas da palavra de Deus. É a grande batalha entre o bem e o mal. Queridos, todos nós estamos sujeitos a cairmos nas ciladas dos falsos profetas. Por isso precisamos conhecer a Bíblia. Porque conhecendo as instruções da palavra de Deus, nós vamos reconhecer quando é falso profeta ou se é verdadeiro. Nós teremos o discernimento espiritual. Palavra de Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16, nos diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está dizendo, olha, toma cuidado. O mundo está cheio de falsos profetas. Por fora parecem ovelhas. Quantas pessoas usam a Bíblia, usam a fé das pessoas, muitas vezes usam o nome de Deus, usam a religião para enganar, para iludir, para desencaminhar as pessoas. Quantos e quantos falsos profetas estão explorando as pessoas, muitas vezes vendendo seus milagres. Quantas vezes você já ouviu alguns dizerem assim: quanto maior a oferta, maior o milagre? Meus amados, está na cara que esse já é um falso profeta. Jesus nunca vendeu os seus milagres. Jesus curou milhares de pessoas. Jesus abençoava as pessoas, nunca cobrava um só centavo. Meus amados, vamos então conhecer as dicas para nós não cairmos nas ciladas desses mensageiros de Satanás. Jesus continua dizendo em Mateus 24, verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então é uma profecia de Jesus. Jesus está dizendo, olha, vai levantar, vai surgir falsos profetas e muitos serão enganados. Mateus ainda 24, agora no versículo 24 diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, que se fora possível, enganaria até os escolhidos. Amados, Jesus está dizendo também de falsos cristos, pessoas que iam dizer eu sou o Cristo. Isso já tem aparecido no passado e vai aparecer, pessoas dizendo que é Jesus, e muitos vão fazer milagres. Então, os falsos profetas e falsos cristos não só aparentam fazer milagres, mas eles fazem, porque Jesus está dizendo, farão grandes sinais e prodígios, maravilhas, diante do povo, que se for possível, até os escolhidos, se não vigiarem, até você e eu, se nós não vigiarmos, não estivermos com nossos pés firmados na palavra de Deus, até nós poderemos ser enganados. Amados, é tempo de vigiar, é tempo de conhecer mais e mais a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, iludidos com os falsos profetas, com os falsos cristos que têm aparecido e que vão aparecer muito mais no presente e no breve futuro. Ainda a palavra de Deus continua, meus amados, nos instruindo. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, Jesus fala bem assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, o pecado. Queridos, aí está mostrando mais uma vez que os falsos profetas não só aparentam fazer milagres, mas fazem. Jesus diz que muitos vão dizer naquele dia glorioso: Senhor, eu curei em teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, nunca conheci vocês, afastam de mim, vocês praticam iniquidade. Mas o que é iniquidade? É pecado. Queridos, tem muita gente, muitos falsos profetas, falsos mensageiros, curando, pregando, usando o nome de Deus, mas o poder não é de Deus, o poder não é de Jesus. Usam a palavra de maneira torcida para enganar, para afastar as pessoas dos mandamentos de Deus. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei. Então o verdadeiro profeta, ele acredita, ele aceita os 10 mandamentos. Ele ensina o Velho Testamento, ele ensina o Novo Testamento, ele acredita na Bíblia inteira. Qualquer mensageiro que negar qualquer parte da Bíblia não é verdadeiro, não é correto, não é usado por Deus. Mesmo que as suas profecias se cumprem, isso não quer dizer nada, porque falsos profetas fazem milagres, fazem prodígios e as suas profecias podem se cumprir, porque o inimigo está trabalhando por detrás. Queridos, que os nossos olhos sejam abertos para conhecermos mais e mais a palavra de Deus e não sermos iludidos com os milagres e prodígios que têm aparecido e vão aparecer muito mais. Quantas pessoas receberam promessas de receber dentes de ouro, de crescer, de ficar rico, de ter prosperidade. As mensagens dos verdadeiros profetas são mensagens de salvação, de vida eterna e não de bens materiais. Queridos, o nosso maior bem é Jesus Cristo, é a salvação. O próprio Jesus sofreu tanto e muitas vezes nós sofremos neste mundo, mas nossos olhos estão fixos no novo céu e na nova terra. Queridos, indo já para a reta final da nossa meditação, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 13 até o 14, ali diz assim, que os falsos profetas, obreiros, fraudulentos, ladrões, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, obreiros, falsos obreiros, fraudulentos, quer dizer, ladrões. Jesus está dizendo através de Paulo, obreiros, ladrões se transformando em obreiros de Cristo, em ministro de Cristo. E Satanás se transformando em anjo de luz. Jamais Satanás vai chegar e dizer: eu sou o Senhor das trevas, eu vim enganar vocês, vim iludir vocês. Satanás não é tonto. Ele vai sempre se falsificar, ele vai sempre aparecer como algo indefeso, como alguém assim, inofensivo, não como algo perigoso. Tá? Ele sempre vai aparecer de forma disfarçada, usando o belo, usando o atraente, usando muitas vezes as palavras de Jesus, usando muitas vezes a Bíblia, mas torcendo, escondendo partes da palavra, misturando a verdade com a mentira, para enganar, para iludir. Porque se ele chegar diretamente, não vai enganar ninguém. Ele usa as suas astúcias, como usou no tempo de Eva, para iludir. Querido, Satanás trabalha de 1001 formas. Somente a graça de Deus, a sua palavra, estudando, meditando, nós podemos estar preparados para as grandes provações no dia a dia. Amados, ainda nós vamos ler na palavra de Deus, Isaías 8, verso 20, nos diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva.
Quer dizer que todo mensageiro tem que estar de acordo com a lei de Deus. A lei e ao testemunho. A lei é os 10 mandamentos. Então, como eu já disse, todo profeta, todo mensageiro que diz ser de Deus tem que crer nos 10 mandamentos da Bíblia. Acreditar nas Sagradas Escrituras completa. Os testemunhos é a palavra de Deus. Foi Jesus que disse: examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. Então toda a Bíblia tem que ser ensinada e pregada pelo verdadeiro profeta de Deus. E o último texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 20 e 21, nos diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Queridos, não devemos desprezar nenhuma mensagem dos profetas, nenhuma profecia, mas examinar tudo. O que é bom, retenhamos para nós. O que não é bom, não está de acordo com a Bíblia, devemos descartar. Tudo que não está de acordo com a palavra, deixamos do lado, porque não é de Deus. Só aceitamos quando está de acordo com essa maior luz, que é a palavra de Deus. Examine tudo. Não devemos criticar ninguém, não devemos condenar ninguém, falar mal de ninguém. Mas Jesus disse: tendes cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mensageiros. Com certeza, meus amados, o Espírito Santo estará com você, estará comigo, nos guiando, nos orientando e nos instruindo para a vida eterna, para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe com estas palavras de instrução e de orientação. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Oramos nesse momento. Pai querido, obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige, nos educa. Nos livra, ó Pai, de todas as influências dos falsos profetas. O mundo está cheio. Nos guarde através da tua palavra. Guarda cada amigo, ouvinte, cada participante deste canal. Abençoa cada um. Nos dê, Senhor, a tua paz, a guia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro na graça do Senhor Jesus. Amém.